que o nosso Eliezer veio fazer? Ele pregou para centenas, milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas para quem que era a carta de amor? Era para a família. Quem é que recebeu a carta de amor? Você deve crer que você recebeu a Jesus Cristo, porque você fazia parte da mente dele. Consequentemente, você era parentela do Senhor Jesus lá antes da fundação do mundo. Então você vem e hoje você tem conhecimento que você era a família dele. E você agora está retornando para aquele companheirismo que você tinha com o Senhor, assim como descreveu Jó. No meio do 38. E tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher, não vai acreditar na minha mensagem. Mas assim como Moisés foi dado 2 sinais. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, esse aqui é o outro ponto, que me chamou muita atenção. Enviará o seu anjo contigo. Versículo 40. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Eliezer saiu valente, porque Eliezer sabia o quanto Deus já havia feito por Abraão, por Sara, por sua casa. Então, quando Abraão falou para ele assim, o anjo do Senhor a quem eu sirvo vai diante de você, ele saiu tranquilo. Ele saiu, olha, como diz no exército, missão dada é missão cumprida. Ele saiu de casa sabendo, eu vou ter aquilo que eu estou indo buscar. Eu vou encontrar uma esposa para meu Senhor. Isso aqui é maravilhoso. E olha, eu digo para vocês, irmãos, esse mesmo anjo do Senhor tem que estar andando junto com vocês hoje. Vocês não são um povo normal. A igreja, a primeira igreja, irmã Joélia, Pedro e os demais, eles criam no sobrenatural a ponto de qualquer movimento eles sabiam que aquilo era Deus. Essa igreja aqui, nós vivemos em um mundo totalmente natural. Preste atenção nisso. Nós vivemos em um mundo totalmente natural, com coisas naturais que, se nós não tomarmos cuidados, estas coisas naturais nos carregam para dentro delas. Nós devemos ser espirituais e crer na palavra e crer no sobrenatural. Nós temos sido presenteados por Deus nos cultos, você em suas orações em casa, respostas de orações, e nós temos sido presenteados por Deus, porque Deus quer dar algo muito maior daqui uns dias para essa igreja. Como eu disse no início, essa igreja será responsável por chamar os irmãos que estão no pó da terra. Ela chegará, esse grupo chegará a uma tal perfeição com Deus, que Deus dará autoridade plena para ela. Lembra do tutor? Quando Paulo falou do tutor, o tutor ensina até o ponto que o tutor chega e fala assim, olha, Leonardo, o teu filho é tão bom quanto você. A palavra dele é tão boa quanto a sua. Ele sabe lidar com os problemas tão bem quanto você sabe lidar. Esta é a igreja. O profeta disse, não há outros pés, outras mãos, outra voz a não ser a da igreja. Então você deve crer nessas coisas. Você deve exercitar isso. Leia a sua Bíblia diariamente. Olhe para isso, leia isso, marque, escreva, guarde. Isso daqui vai trazer fé de arrebatamento para você. Agora, se você só vem, não sou seu pastor, sou seu irmão, mas se nós viemos à igreja apenas no domingo e vamos embora e só no outro domingo, irmão, você não está casado com Cristo. Então comece a fazer a análise, comece a verificar o quanto Deus está na sua vida. Isso aqui é a verdade. O quanto nós temos a nossa vida em oração, em jejum, em leitura, é o quanto nós temos a certeza e a segurança que o nosso marido é o Senhor Jesus Cristo. Você tem lutas, tem problemas, talvez tenha alguma coisa na sua vida que você não venceu ainda. Eu digo a você, leia, e ore, e venha aos cultos. Deus vai livrar você dessas coisas. Porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E Ele disse, todo que vem a mim, cansado e oprimido, eu alivio. Agora, se você está cansado e oprimido e quer dar conta por você só, Ele vai cruzar os braços. Ele não vai fazer nada por você. Agora, a partir do momento que você abre os braços e diz, Senhor, eu não dou conta. Opa, que beleza, maravilha, eu posso descer e posso te ajudar. Amém? 41? Então serás livre do meu juramento, se a moça não quiser. Quando fores a minha família e
Se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual ando, eis que estou indo junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre si, e disse, bebe, e também darei água, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. Amém. Vocês podem se assentar? Faz um tempinho já que vocês estão de pé, mas deixa a Bíblia aberta que eu quero continuar a leitura. Eu vou repetir o 47. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. A gente tem uma escritura, e quando eu estava lendo aqui, eu quis fazer essa comparação. Tem uma escritura em Apocalipse que fala algo semelhante sobre isso. Eu quero que você atenta. Eu quero dividir isso bem para que isso não fique confuso. Tá? Apocalipse 13 fala da marca da besta. E lá fala da marca sendo colocada na testa e na mão. Correto isso? Vocês conhecem isso? E nós sabemos, o profeta disse, não é uma marquinha que vai aqui, não é uma marquinha que vai aqui. Isso vai entrar na mente das pessoas, e isso vai estar no companheirismo. O apertar de mãos quer dizer companheirismo, quer dizer concordância. Então a marca da besta, tipificada lá em Apocalipse 13, está dizendo justamente isso. Quando eu estava lendo Gênesis 24 e eu parei aqui no versículo 47, você nota que Eliezer, o mensageiro, colocou um pendente no rosto dela e as pulseiras sobre as mãos. Ali em Apocalipse 13 está falando da obra de Satanás lá fora no mundo. E eu quero comparar esse versículo aqui à obra que Deus tem feito aqui agora. Só que muito mais além de colocar o rosto, né, colocando-se como a sua mente, mas eu quero dizer isso. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Jesus Cristo. Então, a marca do Senhor Jesus Cristo está na mente que Ele, Jesus, tem colocado em você. E as pulseiras sobre suas mãos, você realmente concorda, você tem companheirismo com o Senhor, você crê em sua palavra e você ama a sua palavra. Então, Rebeca, a partir daquele momento, recebeu em seu coração, recebeu o companheirismo daquela mensagem de Eliezer no coração dela. Amém? Está claro isso? Não ficou confuso? É uma comparação que eu quis fazer. 48. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Olha, nós não podemos ter uma definição, nós vamos ficar em cima do muro, tá bom? O exemplo de hoje? Não é assim? Você, às vezes, fala sobre o que cremos para uma pessoa e ela fala, nossa, que bonito, que coisa maravilhosa. Nossa, eu gostei disso. Mas ela não tomou uma decisão. Eles não tomaram uma decisão. Mas você vai ver que Rebeca falou, irei. A igreja, você tem que dizer, irei. Amém? Então, ficaram em cima do muro. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro,
e vestidos, e deu-os a Rebeca. Amém? Rebeca recebeu redenção, recebeu divindade, recebeu o Espírito Santo. E deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Eliezer deu coisas boas para a família. Mas quem recebeu o vestido? Os pentecostais receberam coisas boas. Mas quem recebeu o vestido? Amém? Vê você no quadro? Você precisa se ver na Escritura. Você precisa saber que você não recebeu só presentes. Você precisa saber que você recebeu a veste para encontrar o esposo. Quem recebe o vestido de noiva não são as damas, não são as madrinhas, é a noiva. A roupa no casamento é diferente. Não é assim que funciona no casamento natural? As daminhas e as madrinhas e a mãe do noivo e da noiva estão vestidas com belas roupas. Mas quem tem uma roupa diferenciada? Quem tem véu? Quem tem grinalda? Quem casa de branco? Eu não posso entrar muito nisso porque o relógio já foi embora, então já está indo embora. 54. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Minha missão está concluída, eu já descansei a noite, meus camelos já se recuperaram, agora é hora de eu partir em viagem. 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ó a dúvida, ó o arrazoamento entrando. Há 10 dias. O diabo estava falando: deixa a mente dela, irmão Gilmar, cauterizar e esquecer esse Isaac. Tem gente melhor aqui no nosso meio. 56. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: Tá bom, já que nossa dúvida não convenceu, a gente acredita que Rebeca não ficou convencida, não. Chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Amém? Quem é você? Você é Rebeca. Você é a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. Qual é a tua resposta para o mensageiro? Qual que é? É isso. Daqui uns dias vai acontecer que a carruagem vai poder parar e você vai poder saltar para os braços de Isaac. Você tem que dizer: irei, eu quero ir. Mas para você dizer que quer ir, você tem que estar casado agora. Você vai ver aqui nessa manhã pela mensagem que a igreja já está casada. Se ela quiser estar casada. Você tem que querer estar casado. Você pode deixar sua Bíblia marcada aí, tá? Em Gênesis 24. Vamos lá em Efésios, capítulo 5. A partir do verso 22. Efésios 5, 22. Para a gente poder entrar na mensagem. E eu quero começar aqui. É unidade? Mensagem unidade. A primeira que eu quero usar aqui nessa manhã. Efésios 5, 22 em diante. Vocês acharam todos? Amém? Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aí o pregador sem revelação fala assim: a mulher tem que ser submissa, tem que ser minha escrava dentro de casa, sem revelação. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vamos parar aqui no 26 um pouquinho. Jesus Cristo, Paulo está dizendo que ele se entregou, ele mesmo, de própria vontade, para que a igreja fosse o quê? Santificada e purificada.
O que é isso aqui, gente? Jesus Cristo estava preparando essa mulher para ser sua esposa. Ele estava ali começando um processo para que ela estivesse pronta para ser uma esposa. O que é o começo do texto? Submissa a seu marido, a seu esposo. Então Jesus Cristo se deu para que esta igreja pudesse olhar para a palavra, para que ela pudesse ler a palavra e pudesse viver a palavra, para que ela fosse realmente uma esposa submissa. Por isso que Paulo colocou isso aqui, falando do casamento natural, e a esposa seja sujeita ao marido. Ou nós somos sujeitos. Vamos parar aqui um momento aqui e vamos olhar para isso. Daniel, lá na Babilônia, houve um decreto. Era a única maneira que eles podiam pegar Daniel. Pegar Daniel na própria verdade de Daniel. Porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Então eles fazem um decreto, colocam na mão do rei. O rei, ingênuo, não lê o documento. E ele sabia da vida de Daniel. Se ele tivesse lido, ele falava, não, peraí, isso aqui vai agredir aqui. Tem umas linhas meio pequenininhas aqui que eu não estou conseguindo ler. O que é isso aqui? Eu não vou assinar nada, não vou botar meu selo aqui. Mas, enfim, aquilo era propósito de Deus. Então, o decreto foi que nenhum homem poderia adorar a não ser o próprio rei. E aí eles pegam Daniel orando 3 vezes por dia. Não parou das suas orações. Não tem decreto que possa fazer você parar de ter comunhão com o seu Deus. E vai haver um decreto daqui uns dias e a noiva vai passar por parte disso, porque a noiva vai ter que mostrar quem ela é. A noiva vai ter que mostrar que é Daniel, que não vai se curvar, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vai se curvar diante do rei desse mundo. Então, ali naquele momento, Daniel continuou sua oração. E por causa da sua oração, ele foi levado ao rei e nós sabemos o que aconteceu. Quando você olha aqui, eu quero mostrar para você que Daniel estava casado com Cristo. Daniel estava casado com a palavra. Por que ele estava casado com a palavra? Porque a oração diária que Daniel fazia era louvor e adoração a Deus que havia dado a ele tudo que ele tinha. E ele sabia que o cativeiro da Babilônia era momentâneo, que eles voltariam para a sua terra. Ele cria que Deus faria isso, como Deus tirou Israel do Egito. E naquele momento ali, ele foi convidado ou forçado a não adorar mais ao seu Deus. Só que Daniel estava tão casado, irmão Fábio, com Jesus Cristo, com a palavra, com Deus, que ele sabia que estava escrito, somente ao Senhor adorarás. Então, Daniel estava sujeito à palavra. E não importava o decreto do rei, irmã Marta, ele continuaria fiel à palavra. Somente ao meu Deus eu vou adorar. Não importa se eu vou perder minha vida, eu vou continuar adorando. Ele tinha essa sensibilidade para saber que ele era casado com Cristo, casado com a palavra. Amém? Então, Jesus Cristo está santificando e purificando com a palavra para que nós possamos ser uma esposa preparada para ele. 27. Justamente aqui, olha. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta. Não é isso que Deus tem feito conosco? Não tem nos alimentado, nos tem sustentado? Dos dois lados, do lado natural e do lado espiritual. Deus tem nos sustentado. Graças a Deus por isso. Como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, guarda o versículo 30. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão 2 numa carne. Você deixou o mundo, você deixou a denominação, deixou o seu pai e sua mãe lá fora. Amém? Deixará, pois, o homem a seu pai, o mundo, a sua mãe, a igreja, e se unirá a Cristo. 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, todo esse relato de Paulo aqui é só para falar de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Eu falei para vocês guardarem o versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Meu braço faz isso aqui sem a minha mente ordenar? Não pode. Da mesma maneira, ele não vai fazer isso sem que haja uma ordem dada pelo meu cérebro para que... É um comando que está aqui, Deus criou essa massa aqui, esse cérebro justamente para isso, para coordenar todo o corpo. Né? Quando uma pessoa tem uma condição de saúde, como no caso da minha mãe, é porque a parte cerebral dos comandos foi perdida, foi danificada. Então, aquelas informações que davam comando para os membros do corpo agirem, para poder fazer o que precisa ser feito, essa máquina aqui foi danificada. Nós temos, pela Bíblia, a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, e é a mente que faz o braço levantar e abaixar, se você tem a mente de Cristo, você vai fazer o que Cristo mostrar para você que você deve fazer. Vamos voltar lá na Babilônia, nesse exemplo. Misael, Ananias e Azarias. O decreto foi feito para adorar a estátua. Eles não adoraram e iam para a fornalha ardente. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles estavam casados com Cristo de tal maneira que eles olhavam na Escritura, estavam submissos à Escritura que dizia: não adorarás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Quando eles lembraram, viram a estátua de Nabucodonosor e olharam para a Escritura, nós estamos casados com a palavra, não com a religião, não com o Estado. Nós estamos casados com a palavra e não podemos ferir a palavra. Eles estavam sujeitos à palavra. Eles eram membros do corpo de Jesus Cristo e automaticamente os membros tiveram que se sujeitar à mente, à palavra, à Escritura. Amém? Então veja, nós precisamos estar casados com o Senhor Jesus Cristo. Mensagem unidade, a partir do parágrafo 34 até o 42, o contexto que eu tomei aqui nesta. Olha a maneira como o irmão Brana está falando aqui sobre casamento. Muito precioso aqui. Muitos pontos aqui que ele cita aqui, é muito precioso. Agora, a igreja... Deixa eu voltar. Agora, a igreja agora está noiva de Cristo para o casamento. O casamento não foi realizado ainda. Aí parece que contradiz o que eu já disse, né? Que eu estou falando que a igreja está casada. Tem uma outra mensagem aqui, e olha como isso é precioso e é importante. Antes de eu falar isso aqui, eu lembrei agora, na sexta-feira eu falei sobre 3 mensagens que o profeta pregou em sequência. Casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, união invisível da noiva. Na primeira, ele se divorcia de todo o sistema mundano. De todo o sistema mundano. Ele bota isso para fora porque não condizia, não estava lavada, não estava santificada para ser esposa dele. Em sequência, ele prega escolhendo uma noiva. Então, ele sai para escolher uma mulher, e você deve dar graças a Deus por estar aqui nessa manhã, porque você faz parte desta mulher que foi escolhida para ser esposa do Senhor Jesus Cristo. E a última mensagem, ele prega a união invisível da noiva. União é o quê? União é casamento. Ele pregou casamento e divórcio no dia 21 de fevereiro, escolhendo uma noiva no dia 29 de abril e união invisível no dia 25 de novembro. Todas em 65. Muito próxima da partida dele para casa. Então, um pouquinho antes dele ir para casa, que mensagem que ele prega? União invisível. Por isso que irmãos com a mensagem na mão estão confundidos. A união é invisível, gente. Você já está casado com a palavra. Você vai para a festa das bodas, festa do casamento. Então, ou seja, o casamento não se dá lá, o casamento se dá aqui. Para se casar, precisa do quê, irmã Tereza? Precisa de um pastor para casar. Se é no civil, precisa do juiz de paz. Eu e a minha esposa sozinha, a gente casa, irmão Gil? Não dá, né? Exatamente, é fornicação, é coisa do mundo. Mas coisa de cristão é casamento, senão é fornicação, como o irmão Gil disse. Então eu preciso do juiz de paz, eu preciso do pastor. O juiz de paz, o pastor para o casamento, eu já estou entrando lá na outra mensagem, nem li essa daqui, foi o irmão William Brana. Porque quem olhou para cima e falou aqui, ó, esse aqui, eu já estou entrando no final da mensagem. Amém por isso. É assim que Deus quer, então vamos lá.
Ele apontou, esse homem aqui, apontou o dedo indicador. Eu tenho que ler Gênesis 24 de novo. Desculpa, vamos lá. Eu não posso, já que o Espírito levou para cá, então eu tenho que me inclinar ao que o Espírito levou. Gênesis 24, a partir do versículo 59. Abram suas Bíblias. Pode deixar aqui, gente, a imagem, não põe a Bíblia, não. Deixa a imagem aqui que eu preciso dela. Vocês acharam? Todos? 24, 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus varões. E abençoaram a Rebeca, disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, poder, Espírito Santo. Lembre-se, o André até puxou lá ontem, se eu não me engano, você vai ver. Vamos parar aqui no 61. Você vai ver que Rebeca deu água para os camelos por livre e espontânea vontade dela. Eliezer não mandou, irmã Francis, que ela desse água para os camelos. Ela teve uma revelação de que era necessário dar água para os camelos. Você tem a revelação de que você está dando água para o Espírito Santo. Porque o camelo é representante do Espírito Santo que levou Rebeca para encontrar com seu Senhor. O Espírito Santo, você batizado, selado com o Espírito Santo, é que te leva ao encontro do seu marido, Jesus Cristo. Amém? Bem entendido isso? Então veja, aqui no 61, você vai ver que Rebeca deu água para os camelos. E ela trabalhou muito. Porque o irmão André pesquisou lá na hora que eu estava falando, ele falou que um camelo bebe, em média, 100 litros de água em uma vez. Dependendo do cansaço que aquele animal estava, do percurso que ele andou, qual que era a sede desse camelo? Você pode falar assim, alguém que possa estar vendo, vocês não, mas alguém que possa estar vendo, fala assim, irmão, isso é loucura. É loucura? Deixa eu tentar achar aqui o lugar exato. Eu acho que é o 32, deixa eu ver aqui. Não, 32 não, está para trás. Aqui, 20. Versículo 20, volta um pouquinho. Versículo 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Então, Rebeca foi mais de uma vez lá buscar água. Você volta aí na mensagem, ou de ontem ou de sexta, você vai ver isso lá. Rebeca teve que trabalhar muito para poder ir no poço, encher o cântaro e trazer e colocar água para o camelo. Eram 10 camelos. E os camelos bebiam. Se foi 100 litros, gente, foi 1000 litros d'água. É muita água. Talvez beberam tudo isso, talvez não beberam, não sei. Eu sei que, beberam água. Ela teve que ir lá e pegar água. Era uma moça, era uma jovem. Ela teve que trabalhar. Você acha que você vai receber o Espírito Santo simplesmente vindo à igreja uma vez ou outra, lendo a Bíblia uma vez ou outra, orando uma vez ou outra, jejuando uma vez ou outra? Isso tem que ser constante, é o seu trabalho. Por que quando chega um pedido de oração, a igreja ora? É o trabalho da igreja orar. Por que quando um irmão do corpo, do companheirismo está em necessidade, a igreja se junta para poder ajudar aquele irmão? O pastor não paga aluguel sozinho, não paga a conta de luz sozinho, a igreja faz isso. É um corpo, gente. A gente acabou de ler lá em Efésios 5. Então o corpo trabalha em comum acordo. Vocês, cantores e músicos, são uma parte do corpo. Vocês são um pequeno corpo, não um corpo isolado. Bem entendido isso. Mas vocês, quando estão cantando e tocando, vocês agem como um corpo. Tem que haver harmonia entre vocês para que esse louvor, essa adoração seja perfeita diante do Senhor. A igreja tem que estar coesa. O irmão Gilmar não pode pensar diferente do irmão Edinho, que não pode pensar diferente do irmão Silvio, que não pode pensar diferente do irmão Fábio. Vocês têm que crer na mesma coisa. Quem pensa diferente vai embora. Não é verdade? Quem já pensou diferente, arrasou diferente, foi embora. Você permaneceu aqui porque eu creio que você crê na mesma palavra que eu creio. Na mesma palavra que o pastor ensina e prega. Então há uma unidade, há um companheirismo, há um casamento. Amém? Veja isso. Vamos voltar lá, 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos. E seguiram o varão. Fizeram o quê? Amém?
Por que tem tanta confusão doutrinária? Porque deixaram a liderança do varão. Muito claro isso, né? Já pensou se Rebeca falasse assim, não, eu sei o caminho. Ela ia casar? Ia ficar perdida no deserto. Ah, eu sei como chegar lá. O deserto está aí. Vai ficar perdido no deserto. É a verdade. Varão, né? E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Jesus orou por você. Falei isso aqui numa quarta-feira que o pastor estava ausente, que Jesus orou por você, orou por essa igreja. E Isaque saíra a orar no campo. Como isso aqui é maravilhoso, né? Poxa vida. Não só por este, Senhor, mas por todos aqueles que hão de crer na salvação. Jesus orou por você. Não orou só pelos discípulos lá. Isaque saía a orar no campo. Sobre a tarde. Haverá luz no tempo do entardecer. A Bíblia é uma Bíblia nova para você. Não pode ser a mesma Bíblia lá na denominação. A gente já passou disso, né? E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Nossa, como o arrebatamento está descrito aqui. E olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos. E viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Pensa só se ela não tivesse recebido a veste. Ela ia ter véu para cobrir o rosto? Não. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha aqui para mim, por favor. Você vê que, vamos já direto no ponto ali do encontro. Isaque sai no campo para orar. Quando eu digo assim, eu estou em casa, nós estamos aqui em casa, aqui é nossa casa, a igreja. Quando nós saímos lá fora para ir embora, a gente está no campo. Correto isso? Amém? A comparação, a gente está lá fora, a gente está no campo. Certo? E aqui você vai ver que Isaque saiu no campo para poder orar. Amém? É este o seu Isaque? É este Jesus Cristo? Então ele saiu no campo. Certo? Vamos bem devagar aqui, ó, 63. Ele saiu no campo. Ele levantou os olhos e viu que os camelos estavam vindo. Cada dia mais que se aproxima o arrebatamento, Jesus Cristo olha e vê que a igreja está se aproximando mais dele. O Espírito Santo está trazendo a noiva para ele. Amém? Rebeca também levanta os olhos. Tem uma escritura que diz, levantai os vossos olhos para cima, porque vossa redenção está próxima. Tem que levantar os olhos ou não? Você vê, por isso que o profeta diz que isso aqui se tornou um novo livro para ele. Então você levanta os olhos. Rebeca levantou os olhos também. E viu a Isaque e lançou-se do camelo. E ali no 65 ela pergunta, quem é esse varão aqui? Quem que é esse homem aqui? A igreja perguntava, irmão Brana, o que significa aquilo? O que foi aquele sinal no céu? O irmão Brana vem e diz, esse aí é Isaque. Eliezer falou para Rebeca, esse aí é meu senhor Isaque. O irmão Brana, através das mensagens, tem apontado para nós aqui, dizendo, esse aí é o nosso Isaque. Esse aí é o nosso Senhor. Então, ele desceu, não desceu? Jesus Cristo desceu em 63, para revelar a sua palavra. Então, vamos tomar com calma aqui. Deixa eu voltar aqui agora, lá onde eu parei para entrar aqui. Eu vou deixar de lado, tá? Depois você leia Mensagem Unidade do 34 ao 42. Tá bom? Eu só comecei ali e parei justamente onde o irmão Branda está falando. O casamento não foi realizado ainda. Ele pregou a Mensagem Unidade no dia 11 de fevereiro de 62. Isso aqui é importante. No dia 16 de agosto de 64,
um pouco mais de 2 anos, o profeta prega a mensagem chamada Provando a Sua Palavra. Nós temos 2 Provando Sua Palavra traduzidas para a língua portuguesa. A mensagem impressa. Tem 2. A que eu estou aqui é do dia 16 de agosto de 64. Preste atenção na leitura. Ele a disse, eu creio nela, e ele aprovou. Essa é a boa parte. Ele aprovou. Provou a sua palavra pela palavra. Pois ele é a palavra. Está vendo? E a palavra faz o quê? Conhece o segredo do coração. Está certo? Muito bem. Prova em Hebreus 13:8. Que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias. Ele, Jesus, Eliezer falando. Terá, ele, Isaac, terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias. Rebeca só fez o quê? Quando viu e Isaac e Eliezer falou que era Isaac, ela só puxou o véu. Com que roupa ela estava vestida? Com uma roupa que o mensageiro levou para ela, irmã Joselma, para ela poder conhecer Isaac. Quantos dias durou a viagem? Não sei, mas ela estava com o vestido de noiva. Amassou, talvez cortou algumas partes, empoeirou, sujou de lama, mas ela estava... Não é o que o profeta está dizendo? E ele terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias? O que Paulo disse em Efésios capítulo 5? Sujeita, submissa, pronta. Você tem que se ver no quadro. Como ele vai fazê-lo, irmão Branda? Não sei. Mas ele disse que iria fazer. Ele provará. Uma que foi chamada para sair de todas as outras. Amém? Amém. Vocês saíram? Amém. Desse jeito não vai dar para terminar, não. Vai ficar para de noite. Uma que foi chamada para sair de todas as outras. Isso mesmo. A ave manchada, que foi manchada pelo sangue dele. Está vendo? Chamada para fora. O resto todo do bando está contra ela. Ela é desprezada e rejeitada. Haverá uma ressurreição dos mortos. Ele confirmará. Isso mesmo. Ele provará. Haverá um arrebatamento da igreja. Como será? Não sei. Mas ele provará. A sua palavra é verdade. Haverá um milênio. Ele provará. Essa é a sua palavra. Haverá novos céus e nova terra. Ele provará porque a sua palavra disse que sim. Isso aqui não é Eliezer mostrando para você os frutos da terra? Isso aqui não é Eliezer tirando da sacola os presentes para a esposa? Isso aqui não é Eliezer, assim como foi Josué e Caleb, mostrando a evidência da terra? O Mombrana está dizendo, haverá um milênio, haverá um arrebatamento, haverá um novos céus e nova terra, haverá uma ressurreição, haverá isso para quem? Para a esposa, para aquela que está casada. Você vê que o casamento tem que ser já consumado. Essa é a sua palavra, diz o mensageiro. E somente os justos estarão aí. Que classe de gente é você, irmã? Que classe de gente é você, irmão? Apenas os justos estarão aí. Ele também provará. Você percebe que o Mombrana está falando? Ele provará, ele provará, ele provará. Então aqui, ó, e somente os justos estarão aí. Ele provará. Quem cuida do teu arrebatamento, quem cuida de você é Jesus Cristo. Através de um pastor que ele deu a você, para que esse pastor te alimente com a palavra dele, usando o pastor a seu favor. Nossa, muito claro isso. Isso mesmo. Somente os que foram feitos partes desta palavra. Veja, será a parte deles e a posição deles nesta palavra para a era deles. Serão os únicos que estarão lá. Porque é exatamente isso. Ele é a palavra. E o que é uma mulher? A imagem de um homem. O que é a esposa? A imagem do marido. E o que é a igreja? A imagem da palavra. Veja exatamente isso. Está vendo? De modo que estará lá exatamente.
Somente os crentes verdadeiros na palavra dele conhecem isto e podem crer nela. E Deus os auxilia a provar isso mesmo que é a verdade. Quem te ajuda a testificar lá fora que isso aqui é a verdade e que essa verdade está em você? Ele. Sem mim, pode fazer nada. Puxa vida, que coisa maravilhosa é essa mensagem que nós recebemos. E Deus os auxilia a provar isso mesmo que é a verdade. Você agora crê nela? Você crê nela? Se crê, estenda a mão pela fé e toque na vestimenta dele. Porque ele está passando por aqui. Ele provará que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele é um sumo sacerdote, conforme Hebreus 4,15. Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Você crê nisso? Estenda a mão e toque o Senhor. Ele está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias. Veja o decorrer das eras. Examinai tudo e retende o bem. Agora, se você pertencer a uma igreja que não crê que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo de todos os modos, afasta-se dela. Examine. Foi o que você fez. Não foi, irmão Milton, que o senhor fez? Quando o senhor ouviu o que o senhor passou a fazer? Examinar. Quando o senhor começou a examinar, o senhor começou a se sujeitar, a se submeter à palavra e ver que lá estava errado, que lá o senhor estava divorciado, mas que aqui o senhor poderia casar. Amém? E assim com cada um de vocês. Agora, dizemos que ele ressuscitou dos mortos. Eu não disse isso. A palavra aqui que disse. Eles disseram, ele ressuscitou dos mortos. Ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Ele prometeu que estas coisas aconteceriam no último dia. Quando o irmão William Branham estava na terra, não foi o último dia. Faz parte dos últimos dias. Mas qual que é o último dia? Não é esse aqui? Tem mais futuro? Tem mais condição dessa sociedade prosseguir? Tudo está alinhado, gente, para que a igreja vá embora para casa. Um novo presidente sobe ao poder na nação mais poderosa do mundo. E um novo faraó subiu no trono do Egito que não conhecia José. O que ele é mesmo, irmão Fábio? Católico, né? Você crê nisso? Ele prometeu essas coisas Ele prometeu que estas coisas aconteceriam no último dia, que o mesmo Filho do Homem se manifestaria. Agora, lembre-se, preste muita atenção nisso aqui. Se você está com sono, bate o sono para fora, mas preste atenção nisso aqui. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. No parágrafo anterior, 235, o profeta termina a última linha do parágrafo dizendo: ele prometeu que estas coisas aconteceriam no último dia, que o mesmo Filho do Homem se manifestaria. Aí aqui agora ele volta lá na casa de Abraão, no parágrafo 236. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê que o Filho do Homem se revela? O ministério do Filho do Homem se revela para quê? Para que ele se revela? Está aqui ainda? Tá. O profeta diz assim, para ligar a igreja à cabeça. Para ligar a igreja à cabeça. O ministério do Filho do Homem se manifestou na pessoa do profeta de Malaquias 4, Lucas 17, Apocalipse 10, 7. O ministério do Filho do Homem não se manifestou? Se manifestou. Mensagem, eu não sei se eu vou falar certo. Mudou Deus seu parecer acerca
de sua palavra, se não me falha a memória, Mombrana diz assim, entre o ministério de filho de Deus e filho de Davi, nesse entremeio, se vocês quiserem pesquisar e achar para saber se eu estou... Procura a palavra entremeio, está isso na frase. Entremeio, ministério do filho de Deus e o filho de Davi, o ministério do filho do homem se manifesta de novo. Procura para saber se eu estou certo, porque eu fiquei em dúvida. Por favor. Então, o que o ministério do filho do homem faz? Ele liga a igreja à cabeça. Quando foi perguntado para ele, o que é isso, irmão Branda? Isso aqui é Cristo. Isso aí é o supremo juiz vindo julgar a terra. O que é o supremo juiz? É Jesus Cristo. Juízo para o mundo, mas misericórdia para o eleito. Então, o que o mensageiro fez? Ele ligou a igreja com a cabeça. A mensagem do irmão Branda não está ligando você a Jesus Cristo? Está ou não está? Ele precisa ressuscitar de novo para fazer o quê? Pergunto eu. Não precisa. Porque ele era a manifestação do ministério do Filho do Homem e ele veio ligar a igreja com a cabeça. Eu nunca me esqueci disso. A primeira vez que eu ouvi pastor Júlio pregando isso em Goiânia, numa escola dominical, ele falou assim, você já parou para pensar por que a fotografia só tem o rosto? Por que só tem o rosto? Rosto é cabeça sem corpo. Não tem a lenda aqui no Brasil, mula sem cabeça? É um corpo sem cabeça, coisa que não existe. Aqui só tem a fotografia do corpo. Por que aqui a câmera pegou só o rosto? O que tem depois aqui, da parte aqui, do rosto? Para baixo é o corpo. Por que só o rosto foi fotografado, irmão Gelson? Porque o corpo estava na terra, gente. O corpo de Jesus Cristo. Paulo falou isso várias vezes. O corpo de Jesus Cristo. Aí o irmão Brana vem e em várias mensagens o irmão Brana fala o corpo, palavra. O corpo, palavra. O corpo, palavra. Você vai ver o irmão Brana falando isso várias vezes. O corpo, palavra. Por que o corpo, palavra? Porque a cabeça, a palavra desceu. E o mensageiro na terra ligou a cabeça, a palavra com o corpo, palavra. Quando a cabeça é ligada no corpo, o corpo faz o que a cabeça fala para fazer. Por isso você batizou de novo. Você era batizado na Trindade e foi batizado em nome de Jesus. Porque a cabeça mostrou para você o batismo correto. Por que você lava os pés dos santos? Porque a cabeça mostrou para você que lavar pés faz parte da vida cristã. Porque vocês não cortam os seus cabelos. Porque a cabeça mostrou para você que a cabeça da mulher é honroso ter o cabelo crescido. Porque vocês, irmãos, têm uma esposa só. Porque a cabeça disse para você que é marido de uma só mulher. Está casado ou não está casado? Vocês acharam? Acharam? Acham que acharam. Tá bom, ué. É uma possibilidade. Eu não terminei a linha. Deixa eu voltar aqui, só esse pedaço. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Sabe qual é a frase seguinte? Unir o casamento da noiva. Em 62, fevereiro, dia 11, mensagem unidade, ele fala, o casamento não foi realizado ainda. Em 64, provando sua palavra, ele diz que o ministério do Filho do Homem estaria sobre a terra para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Está casado ou não está casado? E aí eu pergunto, vocês disseram amém. Se está casado, quais os direitos que a igreja tem? Os direitos que a irmã Sabrina, a irmã Jaquicélia, a irmã Carilene têm, é tudo aquilo que os maridos têm. Pode ser pouco, mas tem. Amém? Tem. Tudo aquilo que eles têm, o William, Fábio e Ronan, é direito delas. Casados. Casados. O que a igreja tem? O que a igreja tem, gente? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Obrigado, gente. Deus abençoe.
Então, o que a igreja tem hoje se ela está casada? Né? Uhum. Aprovando sua palavra também? Aí tá vendo como é bom? Para não sair, realmente eu estava na dúvida. Né? Eu lembrei. Mudou Deus alguma vez seu parecer? É quando o profeta fala que o sétimo selo para nós é a sétima trombeta para Israel. É verdade. Que bom, ó, tá vendo? Deus abençoe. Aí agora sai correto. Parágrafo 221. Que ano que é essa daqui, gente? Olha para mim. É a mesma que eu estou usando? Então é a mesma que eu estou usando. É um pouquinho antes. Não, mas é essa que eu estou usando. Eu comecei nessa aqui no 229. Ele fala no 221. Um pouquinho para trás. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu. E isso foi desenhado. E o Senhor desenhou isso no quadro para nós. E mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4 é exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestará como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva nos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. A mesma cabeça lá do Oriente veio aqui para o Ocidente. Para ligar e o ministério... Por que eu lembrei disso aqui? O Espírito lembrou disso aqui. Porque o ministério do Filho do Homem se manifesta de novo para poder ligar o corpo à cabeça, a igreja a Jesus Cristo. Por isso que eu fiz questão de ler Efésios capítulo 5. Deixa eu terminar o texto aqui, que eu acredito que é onde a gente vai estar encerrando. O casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Muito claro isso, né? Para unir os dois. Que dois? Cristo e a igreja. Para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isto ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Para que o casamento fosse feito, precisava do juiz de paz. Precisava do pastor. Não um clérigo religioso. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas.
de toda a carne de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Eles citam a escritura, está na metade. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com as pessoas e os dois se tornam um, as pessoas e a palavra. Eu estou tentando ser o mais claro que eu posso, gente. E então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Como ele provou a si mesmo no decorrer das eras, através de profetas que podiam falar a palavra, conhecer os pensamentos. Aí o irmão Branda pega e deixa cair uma dica aqui, ó. Ele pegou e deixou cair uma dica aqui, para que as pessoas entendessem mais claramente. Através de profetas que podiam falar a palavra e conhecer os pensamentos. É assim que ele era conhecido. Prometido na era da igreja, viria com nem mesmo noite nem dia, mas no entardecer, quando o Filho do Homem seria revelado, isso viria novamente. Haverá luz no entardecer. Está vendo? O que ele faz? Prova a sua palavra. Amém? Prova a sua palavra. Vou terminar de tarde. Não vou segurar vocês mais, porque os dois trechos que eu tenho aqui, um deles é um pouco longo e ele eu quero passar realmente na íntegra. Se você puder e quiser estar aqui de noite, de tarde, de noite, você está convidado. Se você não puder e quiser acompanhar pela transmissão, você pode acompanhar. Eu tenho um trecho aqui na mensagem A Era de Pérgamo, é um trecho longo. São 5 páginas e meia. Mas eu quero ler isso aqui na íntegra. Pensei que conseguiria ler ontem, não consegui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa agradecer muito a Deus, porque como Deus tem sido bondoso. Eu vou deixar vocês só com vontade de ou estar no culto ou ver o culto. Uma noite, é página 146 do livro, tá? Das Eras. Não sei qual é o parágrafo. Uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Se você quiser, de tarde, a gente vai entrar nisso aqui. Vamos nos colocar de pé. Eu deixei 2 mensagens ainda para trás, além daquela ali. Pode pôr aí, irmão Gil, faz favor. Além daquela ali. Mas olha, se tem um parágrafo que você deve e você precisa guardar no seu coração, é o 236, mensagem provando a sua palavra, do dia 16 de agosto de 64. A mensagem impressa, a capa dela é aquela capa que é como se fosse a foto do céu com nuvens. Tá? Essa provando sua palavra aqui, dessa data aqui, 64. Ela tem a capa dos dois lados, a capa e a contracapa. É como se fosse o céu com nuvens. É essa capa. Hã? Isso. Mas não é toda azul, irmã Joélia. Alex, dá uma olhada lá, vê se você acha uma das mensagens da voz de Deus, que é essa capa. Ela é dos dois lados, a capa e a contracapa. Ela é como se fosse uma fotografia do céu com nuvens. É azul clarinho, bem clarinho, porque a gente tem um azul que é todo azul, azul mesmo. Tá? Mas esse parágrafo 236, muito claro, o irmão Brandon está dizendo que a noiva está casada. A noiva não é mais noiva, a noiva é esposa. E você vê claramente aqui. É isso aqui, ó, essa aqui, ó. É dessa daqui, ó. Essa provando sua palavra aqui, que ele fala do casamento aqui muito claramente, tá? Põe lá, irmão Alex, para mim, por favor. Obrigado. Então, 236. Está casado. Se está casado, o que é que a igreja pode fazer agora? A autoridade do marido está sobre a igreja. A autoridade do esposo está sobre a igreja, está sobre vocês. Sua oração, se não há pecado, não há nada obstruindo o canal, sua oração é respondida. E se você sabe, eu estava conversando ontem com o irmão André um pouquinho,
E se você sabe que a sua vida está em ordem, os canais estão limpos e a oração não é respondida, não fique questionando a Deus, não. É porque é vontade dele não responder. Porque se tudo estiver em ordem, tudo estiver correto, ele responde. Se você ora e Deus... é porque o silêncio dele é a sua resposta. Amém? Eu dizia isso para minha esposa muitas vezes, que eu sempre falava assim para ela que Deus não é garçom. Não é garçom. O pastor João falou isso agora há pouco tempo, não falou? Deus não é garçom, ó, tá aqui. Ó, tá aqui. Ó, tá aqui. Não. Ele sabe, porque a mente é dele. Ele conhece antes de nós. Ele sabe, vou dar um exemplo assim bem rude. Ele sabe se ao sair daqui e chegar ali na escada, você iria tropeçar, iria cair, iria quebrar um braço. Ele tendo esse tipo de mente, onisciente, ele se antecede e ele vai guardar você de levar um tombo ali. É assim que funciona. É assim que você deve crer. Amém? Nós vamos encerrar orando.